1 Timóteo 4:12. Quero, uns poucos minutos, compartilhar da palavra de Deus, tão preciosa. Diz assim a palavra de Deus: ninguém despreze a sua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia com imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Pode se assentar, dando um glória aí. Olha aí, ó, viu? Tem crente aqui essa noite, diga glória a Deus. Queridos, eu gosto de nos situar quando nós lemos a palavra de Deus. Essa carta que nós lemos, 1 Timóteo, foi uma carta escrita por Paulo para Timóteo, o seu discípulo. Paulo foi um homem que durante muito tempo perseguiu os cristãos, e após a sua conversão, o apóstolo Paulo, São Paulo, como alguns dizem, ele começa a então evangelizar, a proclamar. Ele começa a fazer as suas viagens, e então ele vê a necessidade de ensinar um jovem a ser exemplo. E então Timóteo é esse jovem pastor, um jovem pastor que tem a difícil missão de ensinar, ou de ser uma luz em meio a uma cidade muito religiosa. Timóteo estava responsável de assumir a igreja da cidade, de ensinar aqueles religiosos, aqueles mestres que tinham muito conhecimento da palavra de Deus, mas executavam apenas como um ritual, apenas faziam as suas orações como uma simples reza, repetidamente, que tinham conhecimento da palavra, da verdade, mas mesmo assim, eles tinham um julgamento precipitado do que Jesus tinha feito há pouco tempo atrás, né? Ali situando. E então ele escreve esses aconselhamentos para esse jovem pastor: ninguém despreze a sua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Queridos, um jovem, e nós sabemos, eu estou falando aqui para adolescentes e jovens, para adultos também que têm o espírito jovem no seu coração, mas que sabem que existe uma dificuldade de nós, sem experiência de certos assuntos, de sermos ouvidos, sim ou não? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A minha mãe tinha um costume, tem ainda, mas hoje ela já mais de idade, né? Já é vó de 2 meninos aleluiados. Mas quando eu era adolescente, eu me recordo muito bem, e criança e adolescente ali, que sábado era o dia da faxina lá em casa. Não sei se na casa de vocês é assim também. E aí o que acontecia? A minha mãe, espero que ela não esteja ouvindo, se ela estiver ouvindo, ela vai saber que é verdade. A minha mãe, ela tinha o hábito de fazer aquela faxina mesmo. Durante a semana trabalhava fora, era só aquelas, lavar louça, era só fazer as coisas básicas do dia a dia, fazer a comida e tudo mais. E aí sábado era o dia de pôr a casa em ordem, como nós falamos, né? Só que minha mãe gostava, ela criou um hábito de ir além. Ela não conseguia limpar a casa
ela não conseguia ali fazer a sua faxina no sábado sem mexer os móveis de lugar. Às vezes, depois que eu comecei a trabalhar, enfim, trabalhava aos sábados, ou até mesmo na adolescência, passava o sábado fora, seja na igreja ou em outras coisas, ia jogar bola, ia fazer qualquer coisa. Aí eu saía de manhã de casa, e aí eu voltava à noite, a configuração da casa estava toda alterada já. Porque além de limpar a casa, ela mudava os móveis de lugar. E aí quando você é adolescente, né, você começa a ter alguns confrontos. Às vezes você vira, né? E um dia eu tive a audácia, não é rebeldia, mas eu cheguei para minha mãe e falei: mãe, você já parou para pensar que se você só limpasse a casa, você terminava toda a sua limpeza meio-dia mais ou menos? Né? Ou pelo menos mais cedo, porque às vezes ela ia até a noite de sábado e tinha alguma coisa para domingo ainda, porque ela perdia muito tempo mudando os móveis de lugar, né? Pedia ajuda, a nossa ajuda quando estava em casa, do meu padrasto. Minha irmã era pequenininha ainda, não ajudava. Mas por que eu estou contando isso para vocês? Por que eu estou usando essa ilustração? Porque daí lá fui eu abrir a minha boca e falar assim: você não precisa mais mexer os móveis de lugar, porque a sua intenção era apenas limpar a casa. Eu falei assim, a intenção do meu coração era genuína, porque eu falava assim: a minha mãe está cansando muito de limpar a casa. Nós ajudávamos ali, na medida do possível, mas ela se cansava muito, porque era exaustivo, né? Mexer as coisas de lugar, aí você encontrava mais sujeira, aí quebrava uma coisa, ali tinha que consertar, e aí trocava capa, trocava um monte de coisa, enfim. E aí eu levei aquele esporro, né, de dar isso. Falei: você não sabe de nada, Pia, deixa eu fazer minhas coisas do meu jeito, né? Eu tive essa coragem de falar para ela. E eu estou falando isso para vocês porque quando nós somos jovens, adolescentes, muitas vezes e em muitas situações, na nossa casa, fora dela, no trabalho, né, quando você é menor aprendiz, quando você é estagiário, as pessoas não nos dão o crédito, por mais que a intenção e a nossa ideia seja boa e possa mudar algo, né? Então, é difícil nós rompermos com a nossa falta de experiência em determinados assuntos. E Paulo escreve isso a Timóteo. Ele está falando assim: olha, que você não se despreze pela sua juventude, pela sua mocidade, mas é possível que você se mantenha firme e que você não seja igual a esses homens que estão praticando apenas a religiosidade. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando aqui? Dá um glória a Deus aí. Então, Paulo escreve esses aconselhamentos, e ali a partir do verso 13 vai dizer: persiste em ler, exortar e ensinar. Cara, como que alguém sem experiência vai ensinar alguém que já está mal acostumado, que existe as suas rotinas do dia a dia, né? Quando você, não sei se a maioria aqui é adolescente, quem aqui já tem habilitação, carteira de motorista? São poucos. E quantos desses já dirigiam antes de ir para a autoescola? E aí quando a gente vai para a autoescola, o instrutor lá e os professores perguntam assim: você já dirige? Porque ele sabe que ele vai precisar de mais tempo para tirar os seus vícios. É o vício de ficar com o pé em cima da embreagem, é o vício de ficar com a mão, dirigir só com uma mão. Nós, sem experiência alguma, nós adquirimos vícios das pessoas que nos ensinaram. Então, quando eu aprendi a dirigir, né, eu olhava tudo que o meu padrasto fazia, porque para mim, ele é a pessoa que dirigia melhor, né? Minha mãe, ela ia mais devagar, assim, né, em algumas coisas. Por mais que ela dirija muito bem, estrada e tudo mais. E sem querer eu aprendi a dirigir da mesma maneira que ele. Só que daí quando eu fui para um lugar de ensino mesmo, eu vi que aquelas práticas eram erradas.
E para eu ser aprovado, eu precisava de mais tempo para perder as minhas manias. E na nossa vida cristã, no nosso dia a dia, no nosso tempo de devocional, no nosso tempo de crente dentro da nossa casa, no colégio, na faculdade, nós precisamos também desse tempo de valorizar a nossa juventude, a nossa mocidade, esse tempo e essa habilidade que nós temos de aprender as coisas rápidas. Mas também existe em mim e em você a habilidade de ser persistente naquilo que é verdade. Existe uma porção de Deus dentro de você que vai fazer com que você persista e seja fiel às Escrituras, e que você não seja levado por qualquer ensino, por qualquer doutrina, por qualquer coisa que vai te levar para longe da presença de Deus, longe dos propósitos de Deus. E por isso, e por esse motivo, Paulo aqui ensina a Timóteo: olha, você é um jovem pastor, e eu vou te passar o beabá. Medita na palavra de Deus, leia, ensine os homens, independente da idade, ensine a eles e espere até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti. Aqui existe um ensinamento muito importante de Paulo para mim e para você. Primeiro, que existe um dom que o Senhor já entregou para mim e para você, que ele é único. Se o Senhor teve o capricho, se é que eu posso dizer assim, de cada um de nós ter uma digital, que as pessoas, ao olhar a nossa digital, elas conseguem nos identificar. Nós colocamos a nossa digital e falamos: essa digital é do Tiago. Então essas digitais são do Tiago. Você imagina no mundo espiritual como as coisas são. Quando o Senhor olha para cada um de nós, Ele não vê a nossa digital aqui da ponta dos dedos. Ele não vê a arcada dentária, o qual depois de muito tempo as pessoas pesquisam e falam: não, essa arcada dentária é de fulano. Ou o fio de cabelo, ou enfim, nenhuma parte do nosso corpo irá nos identificar mais do que o dom que há em nós. Quando nós identificamos o dom que há em nós, e nós colocamos em prática, nós conseguimos vencer. Essa que é a palavra de hoje. Quando nós colocamos o nosso dom em execução, em atividade, nós conseguimos romper com a dificuldade, talvez da nossa falta de experiência. O Senhor tem um dom, o Senhor tem uma habilidade, o Senhor tem um tempo para usar a sua vida, e esse tempo é hoje, esse tempo está chegando. Ele quer nos usar com poder, com graça e com autoridade. Ah, pastor, mas por que você está falando isso? Aqui está um conselho de um apóstolo que não andou com Jesus. Paulo não andou com Jesus, mas nele existia o Espírito de Deus, nele existia a palavra de Deus que queimava no seu coração, e ele ensinava tudo aquilo que ele tinha recebido do Senhor. E o último versículo vai dizer: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas. Nós falamos e muitas vezes assemelhamos que a palavra resiliente é uma palavra atual, mas na verdade Paulo aqui já está falando: olha, seja resiliente nessas coisas, porque fazendo isso, você salvará a ti mesmo e aqueles que te ouvem. Quando você persiste no dom que o Senhor entrega a você, a sua família será alcançada, as pessoas que ouvirão, que sentirão o toque das suas mãos, o abraço cheio de Jesus, elas também terão uma porção do Senhor liberada sobre elas. Mas existe um sabotador de tudo isso, e você pode estar pensando: é o capiroto, é o coisa ruim, não sei como é que você chama ele, é o inimigo, é o chifrudo. Mas o maior vilão de toda essa história é a pessoa que tem a fotinha aí na sua carteira, no seu aplicativo, no seu celular, que provavelmente tem o seu nome. O maior vilão é você mesmo. Nós somos os nossos sabotadores.
de propósito. Nós somos as pessoas que recebemos palavra assim como Timóteo e olhamos para dentro de nós e falamos: não, eu não sou capaz, eu não sou digno disso, eu acho que o Senhor errou o endereço, eu acho que eu não faço parte deste clã, eu não faço parte dessa igreja, parece que eu rodo igreja, parece que eu estou lá naquela sala de aula e eu não me sinto parte, e aí eu mudo de escola, e aí eu mudo de curso de faculdade, e aí eu mudo de trabalho, de vaga de emprego, e parece que eu nunca me encontro, porque nós estamos procurando a resposta no outro, nós não estamos procurando a resposta no Senhor, nós não estamos fazendo uma oração sincera, dizendo: Senhor, qual é o dom, qual é a parte, qual é a porção que o Senhor quer me usar, em qual área, Senhor? Como? Nós não conseguimos nos identificar como corpo de Cristo, e por isso, nós vamos sabotando diariamente o propósito do Senhor nas nossas vidas. O inimigo, ele apenas usa o nosso medo, ele apenas usa a fragilidade que há nos nossos sentimentos, ele apenas usa a brecha que nós damos de duvidar. Sim, existe uma brecha quando nós duvidamos da paternidade de Deus sobre nós. Quando nós duvidamos que Deus é o nosso Pai, que Ele está cuidando de todas as coisas. Quando nós duvidamos que nós não temos noção de que nenhuma folha cai de uma árvore se não for do propósito de Deus, que nem o Senhor sabe cada fio de cabelo que cai da nossa cabeça. Quando nós não entendemos isso, nós somos levados e somos usados como massa de manobra nas mãos do inimigo. O ministério que Deus entregou em nossas mãos, e que o Senhor tem entregado nesses dias, é de encorajar a cada um de você. Você que está na sua casa, você que veio aqui essa noite, o Senhor está soprando essa palavra, o Senhor está nos conduzindo para esse tempo, onde nós precisamos tomar posse da nossa verdadeira identidade. Em Joel 2, eu quero ser bem breve e encerrar com esse versículo lá de Joel 2. Em Joel 2 nós vemos uma profecia de um grande derramar do Espírito de Deus. Em Joel 2 nós vemos e nosso coração fica alegre quando nós olhamos essa palavra, mas nós não conseguimos nos ver nela. Diz assim a palavra de Deus, Joel 2:28: e há de ser que depois de derramar o meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Rapidamente aqui nós temos 3 faixas etárias. Primeiro, as nossas crianças, os nossos filhos. Há um sentido em derramar do Espírito em nós. Os filhos aqui profetizarão, fala de discípulos, de filhos que não têm a experiência como eu compartilhei aqui com vocês, mas serão usados para declarar um novo tempo sobre a sua casa, um novo tempo sobre o seu ministério, um novo tempo sobre Campina Grande do Sul e 4 Barras, um novo tempo sobre o Brasil, um novo tempo de avivamento sobre aqueles que desejam queimar por Ele. São os filhos. Mas por que isso, pastor? Porque no nosso dia a dia, nos dias normais, nós olhamos para grandes homens de Deus, para grandes mulheres de Deus. Não à toa, recentemente nós vimos, os nossos olhos viram uma troca do papado, O antigo Papa faleceu, o Francisco, e aí fez todo um protocolo que já vem de muito tempo, da escolha do novo Papa. E pessoas do mundo todo, estudiosos, cientistas, geopolíticos, religiosos, pastores, padres, aqueles que estudam a vinda de Cristo, e gerou-se muito burburinho diante disso. Mas em todos os momentos e em todos os jornais e podcasts que eu ouvi, assisti, eu vi
aqueles estudiosos, aqueles mestres, aqueles homens, falando algo, que o Papa, ele não podia, estava sendo cotado, alguns papas, alguns homens, padres, que eles tinham 60, 65 anos, mas que eles teriam uma grande dificuldade. Olha só como a nossa mente está cauterizada em algumas coisas. Esses homens de 60, 65 anos, eles teriam grande dificuldade em ser aceito, porque eles não tinham tanta experiência. Quando eu ouvi isso, eu falei, e eu então, sou o quê? Homens que dedicaram 40, 50, 60 anos na igreja, e ainda assim eram considerados pessoas sem experiência, porque o atual Papa, né, o Francisco, tinha seus 80 e tantos anos. Então na nossa mente está cauterizado, tem alguns gatilhos que nós ligamos. Hoje, quando nós falamos em profecias, nós não ligamos a que uma criança, que um jovem, que um adolescente pode declarar palavras de Deus. E por isso, quando o derramar do Espírito vem sobre nós, o Senhor enche aqueles improváveis, a qual o homem pode falar assim, não, de lá não está vindo a voz de Deus, mas de nós, da nossa geração forte, virá um tempo de avivamento, pois através da sua boca, o Senhor declarará palavras de vida. E por isso derramar do Espírito, os vossos filhos e filhas profetizarão, os improváveis, totalmente improvável. Os vossos velhos, o segundo ponto, os vossos velhos terão sonhos. Então o derramar do Espírito Santo também é para aquelas pessoas que chegam em um determinado momento da sua vida, onde elas falam assim, como eu queria ter os meus 40, 50 anos, porque agora eu tenho tempo, mas eu não tenho mais saúde, então eu não posso mais sonhar isso. Se você fala com seu avô, com avó, ou alguém mais experiente, você vai falar assim, como eu queria ter, mas agora eu não posso mais. Por isso que os avós normalmente estragam os netos, porque eles querem dar tudo o que eles não podem fazer, eles querem providenciar, eles querem promover sonhos. Quem aqui é mimado pelo avô e pela avó? Eita, mas é bom, né? Você nem precisa fazer força para fazer um pedido, só de olhar assim e falar, que vontade. E aí vem um pozinho de piripimpim e aparece na tua frente, aquele pote de Nutella com uma pizza que você quer. Sem contar de presente mais caro que você recebe da avó e do vô, que eu sei. Mas tudo isso porque, quando nós chegamos, né, e eu estou bem longe disso, mas é um senso comum quando você chega, nos últimos dias, na terceira idade, que nós costumamos dizer, nós não conseguimos mais sonhar, mas nós queremos promover naqueles que nós amamos. Então, quando o derramar do Espírito Santo de Deus vem, os nossos velhos sonharão. O Senhor está dizendo assim, ei, eu posso providenciar mesmo que você não tenha saúde, mesmo que você não tenha força, eu sou o Deus. Quando nós olhamos para o milagre de Abraão, de Sara, nós vemos ali o cumprimento da palavra de Deus. E o terceiro ponto para nós encerrarmos: os vossos jovens terão visões. Eu quero que você fique de pé nesse momento. Os vossos jovens terão visões. Pastor, eu vou começar a ver coisa durante o dia, misericórdia, e faz o sinal da cruz. Senhor, eu tenho medo de ver umas visagens. Pastor do céu, eu estou dormindo com a luz acesa do quarto, que às vezes parece um vulto lá. Não é esse tipo de visão que eu estou falando. Não é esse tipo de visão que você vai começar a ver. Mas visão aqui fala de pessoas posicionadas, de jovens e adolescentes que não conseguem. Queridos, nós temos tantas oportunidades. Eu não sei quem aqui está no terceirão, no último ano aí, que ainda está indeciso qual curso vai escolher.
Eu não sei se você está em alguma fase que você precisa escolher o curso que você vai fazer durante os próximos 4, 5 anos. Está chegando aí os vestibulares, final de ano. E eu não sei como é que está o seu coração, não sei se você já passou por essa fase. Se você já passou, você há de concordar comigo. Que você não consegue muitas vezes ver um futuro próspero. Você fala assim, será que eu escolhi o curso certo? Será que eu escolhi a pessoa certa para estar do meu lado? Se você está solteiro, diga eu estou. Você não fala, né? Mas por que, queridos? Porque nós temos medo. Nós temos muitas incertezas nas nossas vidas. E é normal porque existem muitos caminhos. E hoje mais ainda, existem muitas oportunidades que aparecem na nossa vida todos os dias. Eu não sei se eu vou fazer uma faculdade, se eu vou comprar uma bicicleta, se eu vou comprar uma moto, se eu vou trabalhar com o que eu gosto, ou se eu vou trabalhar naquela área que vai me dar mais retorno, ou se eu vou seguir a profissão dos meus pais, se eu vou obedecer aos meus avós, se eu vou escolher a profissão do momento. Eu não sei, do meu ministério, vamos trazer aqui para a casa de Deus também. Eu já servi na igreja em várias áreas, eu não sei o que o Senhor quer da minha vida, o tempo está passando. Nós temos isso, porque enxergar o futuro é tudo o que a humanidade quer. A humanidade procura acelerar respostas que só Deus tem. E por isso a humanidade está caída, porque quer experimentar coisas que o seu tempo, que o seu coração, que a sua alma não estão preparados. Mas quando nós estamos em Deus, quando nós estamos no lugar certo, quando nós sabemos a nossa identidade de filho, quando nós nos aceitamos como bons filhos de Deus, como filhos amados, desejados pelo Senhor, quando nós entendemos que o Senhor nos entregou dons, talentos, habilidades únicas, quando nós entendemos isso, o Senhor derrama sobre nós visão de escolher o caminho certo para o resto da nossa vida. Eu não sei disso, mas visão de saber o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Visão de saber escolher o caminho que nós vamos seguir. E aí você fala para mim, qual que é o mais importante do derramar do Espírito Santo de Deus? Todos. Aqueles que estão sem sonho voltarão a sonhar, que talvez estejam como velhos e não tem mais expectativas. Ou talvez você se sente uma criança e você não se acha digno, mas o Senhor está disposto a usar a sua vida. E talvez você esteja um jovem aqui que já viveu muitas coisas, muitas experiências, mas que existem muitas coisas a acontecer, mas você não consegue dar o próximo passo, porque talvez você já tenha errado o caminho alguma vez, e você está com medo de errar, ou pela primeira vez, ou de novo. E por isso, após o derramar do Espírito de Deus sobre nós, nós teremos uma visão de quem Ele é, visão do que Ele tem para nós, visão dos caminhos, dos propósitos que Ele preparou para mim e para você. Você veio do conforto da sua casa essa noite, não apenas para repetir canções, não apenas para cumprir protocolos, para agradar os seus pais. O Senhor te trouxe aqui, e talvez Ele tenha usado essas desculpas aqui. Talvez você tenha saído da sua casa com a intenção de agradar os seus pais. Talvez você tenha saído da sua casa apenas para cumprir um protocolo.
mas saiba que o Senhor usou isso para te trazer até aqui. Eu estou sendo usado por Deus? Tá sim, porque a palavra dele é soberana. Ele conhece, Ele sabe os desejos do nosso coração. Feche os seus olhos onde você está. Eu não vou te chamar aqui à frente, mas eu peço que, se essa palavra tocou o seu coração, você coloque a sua mão sobre o seu coração e peça para o Senhor um renovo. Peça para o Senhor uma visão de enxergar o que Ele tem para você. Talvez Ele não mostre toda a sua vida, todos os seus próximos anos, mas talvez o Senhor esteja ampliando a visão para você enxergar o amanhã, ou essa semana, esse mês, as decisões que você precisa tomar essa semana, as decisões que você precisa tomar esse próximo mês. Talvez você chegou até aqui, o Espírito Santo de Deus toca o meu coração. Você chegou até aqui disposto a entregar o seu ministério, a dar uma pausa na sua vida cristã e apenas ficar no banco e frequentar a igreja de vez em quando. Mas o Senhor não tem filhos prediletos, e também o Senhor não tem filhos pelo qual Ele não se preocupa. E por isso Ele te orienta nessa noite: ei, eu não quero você, eu não desejo você longe de mim, eu desejo você próximo de mim. Pai, nesse momento toca os corações dos seus filhos. Toca, Senhor, sobre a mente, sobre o coração, sobre o espírito que está abalado. Pai, se nós oramos por uma fé inabalável aqui todos os sábados, nós só oramos por uma fé inabalável porque sabemos que a nossa fé, ela é abalável. E não existe pecado em uma fé abalável. Existe pecado viver uma vida sem fé. Podemos passar por frustrações, por decepções, Senhor, mas nós estamos aqui com o nosso coração de carne, disposto a ser mudado e moldado pelo Senhor. Nos perdoa, Deus, porque muitas vezes nós tentamos encontrar energia, boas vibes, encontrar o hype do momento, e esquecemos que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Um Deus que enviou seu Filho amado para estar perto de nós, que morreu no madeiro, mas que deixou o Espírito Santo Consolador para que nós tenhamos vida, para que nós tenhamos relacionamento contigo. Por isso, Deus, fala aos nossos corações, fala aos corações dos seus filhos aqui, aqueles que estão na sua casa. Eu declaro uma porção do Senhor sobre eles, aqueles que estão aqui. Comece a gerar expectativas no Senhor. Comece a gerar expectativas no Senhor. O seu coração está sendo aquecido. Gere expectativa nele. Gere esperança nele novamente. Sabe por que muitas vezes nós nos frustramos? Porque muitas vezes, na maioria delas, nós criamos expectativas no emprego, no salário dos nossos pais, na faculdade. Nós geramos expectativas nas nossas habilidades. Mas aqueles que depositam a esperança no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre.
Ah, Senhor, nós somos gratos pela porção que o Senhor está nos entregando essa noite.